caso de hoje começa em 1920, quando dois caras estavam dirigindo um caminhão e aí eles viram um monte de entulho na beira da estrada. Eles pararam e quando eles se aproximaram, eles viram que tinha uma garota caída no meio do entulho. Chamaram uma ambulância, a garota foi levada para o hospital e pouco tempo depois o marido dela chegou. O nome dele era Clarence. Ele disse que o nome da moça era Tonya Hudges, que ela era uma dançarina no clube Tulsa e que juntos eles tinham um filho chamado Michael. Ele era muito mais velho do que a Tonya e ele era um cara muito esquisito. Quando eles examinaram a Tonya, eles viram que ela tinha hematomas antigos e machucados antigos, então tinha alguma coisa muito estranha nessa história. Por fim, a Tonya acabou falecendo e as moças que trabalhavam com ela no clube decidiram entrar em contato com a família dela para dar a notícia. E aí elas encontraram o número de telefone da mãe da Tonya e ligaram e contaram: olha, a sua filha faleceu. Mas a mãe da Tonya ficou muito confusa e ela disse: então, a minha filha faleceu há 20 anos, quando ela tinha 18 meses. Nesse momento, elas perceberam que a Tonya não era a Tonya. Então, quem ela era? E esse é só o começo dessa história bizarra. Vamos lá. Karen conheceu a Tonya em 1989, quando as duas trabalharam juntas no clube. Elas viraram amigas muito rápido, porque as duas eram as mais novas entre as meninas. Além disso, elas tinham muito em comum, além da idade. As duas gostavam de estudar. A Karen estava fazendo faculdade, enquanto a Tonya gostava de ler, sempre queria aprender alguma coisa nova e as duas eram motoqueiras. A Karen acabou conhecendo o Clarence, que era o marido da Tonya, e ele era um cara muito mais velho do que a Tonya, e ela também conheceu o Michael, que na época tinha 2 anos. De acordo com a Karen, a Tonya amava o filho dela, ela fazia de tudo por ele era o mundo dela, ele era a vida dela. E sempre que os três estavam juntos, a Tonya, o Clarence e o Michael sempre ficava perto da mãe, nunca perto do pai. Uma vez, a Karen sugeriu que elas levassem o Michael no zoológico pra eles, passearem, e a Tonya disse que não, que era melhor não, porque ela nunca saía sozinha com o filho. Quando elas iam trocar de roupa no camarim, as meninas começaram a notar hematomas nas costas da Tonya. E eram uns hematomas muito feios e muito grandes. Ela dizia que tinha caído, mas as meninas sabiam que era mentira. Um dia, a Tonya disse pra Karen que o Clarence tinha feito um seguro de vida pra ela e ela tava apavorada, porque se ela morresse, ele ia ganhar dinheiro com a morte dela. Ela queria fugir, ela queria ir embora, ela queria levar o filho, mas o Clarence tinha total controle sobre o Michael e ela não ia embora sem levar o Michael. No dia 25 de abril de 1990, o Clarence ligou para Karen e disse que a Tonya estava no hospital. Ele disse que ela foi levada para o hospital, que ela tinha um machucado grave na cabeça e que ela foi levada para UTI. Por estar na UTI, ela não podia receber visitas, mas a Karen, foi visitar a amiga mesmo assim. No hospital, os médicos disseram para Karen que eles acreditavam que a Tonya tinha sido vítima de um crime, que ela não foi atropelada. E aí a Karen notou que no peito da Tonya tinham arranhões, como se ela tivesse sido empurrada ou agarrada, como se ela tivesse lutado com alguém. Os médicos fizeram de tudo para tentar salvar a Tonya, mas infelizmente ela não resistiu e aos 20 anos de idade ela faleceu. Só que depois da morte da Tonya, abriu-se a caixa da Pandora, porque se ela não era a Tonya, quem ela era? A Karen começou a ficar preocupada com o Michael porque ela sabia que morar com o Clarence não era seguro. O pessoal do hospital disse pra ela que o Michael não estava falando e que isso era preocupante e aconselharam ela a ligar na assistência social e explicar o que estava acontecendo. Ela ligou na assistência social, explicou o que estava acontecendo e eles tiraram o Michael do Clarence e colocaram ele em um lar adotivo. No dia 1º de maio de 1990, o Michael foi adotado por Merle e Ernest Bean e a assistente social disse para os novos pais que o Michael estava tomando mamadeira e que gostava muito de tomar Pepsi. Se eles dissessem não
pro Michael, ele começava a fazer um escândalo. Ele se jogava no chão e ficava batendo a cabeça no chão. Na primeira noite, a Marley tirou a mamadeira e tirou a Pepsi dele e deu um copo de leite pra ele. Na verdade, se eu não me engano, a mamadeira era de Pepsi. Eu posso estar enganada, mas pelo que eu entendi ali na tradução, ele tomava mamadeira de Pepsi. Enfim, a Marley tirou essa mamadeira, deu um copo de leite pra ele, e aí ela acreditou que ele fosse chorar e fazer um escândalo, mas ele começou a se acalmar. No final da primeira semana, ele era uma criança completamente diferente. Eles ficaram com o Michael por 4 anos, e durante os 2 primeiros anos, ele cresceu muito mentalmente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, e ele era uma criança muito boazinha. Mas, durante esses 4 anos, o pai dele tentou pegar ele de volta, por meios legais. O Clarence tinha direito de ver o filho, mas o Michael não queria visitar o pai. A Marley e o Ernest insistiam, falava pra ele visitar o pai, conversar com o pai, mas o Michael não queria, ele detestava. Toda vez que era pra visitar o pai, ele se enfiava embaixo do banco do piano e ficava falando que o pai dele era um homem mau. Um dia, a assistente social decidiu fazer um teste de DNA para ver se o Michael era realmente filho do Clarence. Eles fizeram um teste e o resultado foi negativo. O Clarence não era o pai do Michael. Depois desse resultado, ele perdeu o direito de visitar o Michael. Mas o que eles não sabiam era que o Clarence não era o tipo de cara que aceitava a derrota. Em setembro de 1994, a polícia foi informada de que tinha um homem amarrado em uma árvore na floresta. Ele estava amarrado e algemado e amordaçado, e esse homem era o diretor da escola do Michael. O Clarence foi até a escola, pediu para ver o diretor, disse que estava ali para buscar o filho e puxou uma arma. Ele disse que ia levar o Michael e o diretor ia ajudar ele. Eles foram até a sala do Michael, o diretor com a arma apontada para ele, pegaram o menino e foram embora. O Clarence disse que eles iam usar o carro do diretor pra fugir. Eles foram até uma estrada de terra. O Clarence pediu pro diretor parar o carro. Os dois desceram. Ele prendeu o diretor na árvore, tapou a boca dele com uma fita e foi embora. Um tempo depois, ele foi encontrado, chamaram a polícia e quando a polícia percebeu que eles estavam lidando com um caso de sequestro, eles chamaram o FBI. No dia seguinte, o agente Joey Fitzpatrick estava envolvido no caso. A primeira coisa que eles fizeram foi emitir um alerta geral, e aí todas as agências de Oklahoma estavam atrás do menino, porque eles sabiam que tinham até 48 horas para encontrar alguma coisa. Eles encontraram a ficha do Clarence e descobriram que em 1990 ele tentou receber o seguro de vida da falecida esposa. Mas o número do seguro social que ele deu era de um homem chamado Franklin Delano Floyd, de 51 anos, e esse era o verdadeiro nome do Clarence. Eles também descobriram que essa não era a primeira vez que ele usava o nome falso. Ele já tinha trocado de nome pelo menos umas 3 vezes. Ele também já esteve numa casa de recuperação depois que ele saiu da prisão e tinha uma ficha criminal bem extensa. Em 1962, ele raptou uma garota de 4 anos. Em 1963, ele roubou um banco. Em 1972, ele foi enviado para uma casa de recuperação. Em 1973, ele atacou uma mulher. Ele foi preso, pagou a fiança, mas não apareceu no julgamento, então se tornou um fugitivo. Por causa da ficha criminal, do histórico de violência e pela raptura do filho, a polícia começou a investigar a morte da Tonya e eles acreditavam que o Floyd estava envolvido. Começaram a sair reportagens sobre o caso e o FBI recebeu a ligação de uma mulher dizendo que conhecia a Tonya, mas que o verdadeiro nome dela era Sharon Marshall. A Jenny e a Sharon se conheceram em 1984 no acampamento de verão. No primeiro dia da Sharon, ela chamou a atenção de todos os meninos, porque ela era uma menina muito bonita. Ela também era muito inteligente, estava no programa de treinamento militar, no clube de ciências e no programa de talentos. Ela queria muito entrar na Georgia Tech e se tornar uma engenheira aeroespacial. Ela acabou sendo aceita na Georgia Tech e ganhou uma bolsa integral, numa tentativa de parabenizar a filha
por ter sido aceita na Georgia Tech e por ter ganho uma bolsa integral, o pai dela comprou uma página no anuário da escola. Tinha uma foto da Sharon e uma mensagem que dizia, e eu abro aspas, "Cuidado, Georgia Tech. Olá, futura general da Força Aérea e engenheira espacial." Fecha aspas. Normalmente, os pais pagavam anúncios no anuário da escola e colocavam fotos de bebê ou fotos de criança, mas o pai da Sharon era um cara esquisito. Sobre a mãe, a Sharon disse pra Jenny que a mãe foi atropelada e acabou falecendo, e essa foi a história que o pai dela contou pra ela. Toda noite, a Sharon tinha que fazer comida pro pai. Ela não podia falar no telefone, as amigas podiam ligar pra ela, mas ela não podia ligar de volta. E toda vez que o pai chegava, ela começava a ficar ansiosa e desligava o telefone. As amigas da Sharon sempre acharam o pai dela um cara rígido e esquisito. Uma vez ele foi deixar a Sharon na casa da Jenny, e aí ele chamou o pai da Jenny de canto e pediu um empréstimo pra ele, na maior cara de pau. O pai da Jenny disse que não, e eles ficaram com uma péssima primeira impressão. A Jenny dormiu uma única vez na casa da Sharon e ela conta que as duas estavam se trocando no quarto e aí a Sharon abriu a gaveta e tirou uma lingerie e falou: "Olha o que meu pai comprou pra mim." Aí a Jenny perguntou: "Por que você guarda esse tipo de coisa?" E ela disse: "Ah, porque é bonito." Elas ainda estavam se trocando quando o Warren, que era o pai da Sharon, entrou no quarto com uma arma. Na casa não tinham portas, só cortinas. Então ele entrou do nada e começou a berrar, perguntou o que elas estavam fazendo. E a Jenny levou um susto e tentou se cobrir. Nisso, ele olhou pra ela e deu risada e falou: "Eu já volto." A Jenny olhou pra Sharon, assustada, e a Sharon tava rindo e disse: "Ah, é só meu pai sendo um bobinho." Elas terminaram de se trocar, o Warren voltou pro quarto, ainda com a arma. Ele disse pra Jenny deitar em um dos sacos de dormir e colocar um travesseiro na cabeça. A Jenny conta que ela ficou deitada, enfiada no saco de dormir, com um travesseiro na cabeça, enquanto ela escutava o Warren ter relações com a própria filha. Eles não conversaram depois disso. Obviamente não foi uma relação consensual, tá? Só pra ficar claro. Eles não conversaram depois disso. O Warren terminou, levantou e foi embora. No dia seguinte, a Sharon deu um abraço na Jenny e disse: "Ah, meu pai é assim mesmo. Eu tô bem, você tá bem. Deixa essa história pra lá." Um dia, a Sharon ligou pra Jenny, desesperada, chorando, dizendo que estava grávida. A Jenny perguntou o que ela ia fazer e a Sharon disse que ia ter o bebê e depois ia colocar ele na adoção. Só que por causa da gravidez, o pai dela não queria deixar ela ir pra faculdade. A Jenny insistiu, disse que ela devia fazer faculdade porque era o sonho dela e ela era muito inteligente, e a resposta foi: "Alguém precisa cuidar do papai." Um dia, ela ligou pra Jenny e disse que ela e o pai iam pro Arizona, porque ela ia ter o bebê lá. Depois, ela ia colocar o bebê na adoção, porque o pai não queria que ela ficasse com ele. E essa foi a última vez que a Jenny e a Sharon conversaram. Depois que a Jenny descobriu sobre a história do Clarence e do Michael, ela ligou pro agente Joe e eles conversaram por horas e horas. Quando contaram pra ela que a Tonya era casada com o Clarence, ela levou um susto. Ela conhecia a Tonya como Sharon e o Clarence como Warren. Eles não eram marido e mulher, eles eram pai e filha. E ela disse: "Não, você tá errado, é pai e filha, ele não é marido dela." E o Joey disse: "Não, eles são casados." E aí a Jenny entendeu que o Warren tinha casado com a própria filha. Depois que o Joey conversou com a Jenny, ele percebeu que a Sharon também tinha pseudônimos, assim como Warren /Floyd /Clarence. Em 1989, os dois mudaram de nome, a Sharon se tornou Tonya e o Warren se tornou Clarence. E eles pegaram esses nomes de lápides no Alabama. Com esses novos nomes, eles se casaram em Nova Orleans. Agora, a pergunta era: o que aconteceu com a Sharon no período em que ela saiu do ensino médio até ela se tornar Tonya? O que se sabe é que em 1988 eles se mudaram e a Sharon começou a trabalhar como dançarina em uma boate chamada Moon's Venus, que fica em Tampa, na Flórida. A Heather foi a primeira pessoa a ter contato com a Sharon nessa boate. E ela diz que a Sharon parecia uma boneca, ela usava roupas de menina, o que era estranho.
Ela era muito tímida, não falava do passado dela, não falava sobre si mesma. A Heather e a Sharon acabaram virando amigas e outras meninas na boate começaram a falar sobre a estranha relação da Sharon com o pai. A Heather era quem organizava as festas na boate e a primeira festa que ela levou a Sharon foi numa festa de milionários, que era a festa mais fácil que tinha. Você subia no palco, dançava umas 3 músicas, não precisava fazer lap dance, ninguém tocava em você e você saía da festa com $500 mil. Um dos homens chegou na Heather na festa e disse: é melhor você tirar a Sharon daqui. Vai lá buscar ela, tira ela daqui, ela tá lá no banheiro feminino. Quando a Heather chegou lá, ela descobriu que a Sharon tava oferecendo serviços, né, por $50. Quando ela perguntou por que ela tava fazendo isso, a Sharon disse que o pai dela tinha mandado ela fazer aquilo e tinha comprado preservativos pra ela. A Heather disse que ficou enojada, porque como pode um pai mandar a própria filha fazer esse tipo de serviço e a filha grávida? Mesmo depois que o Michael nasceu, ela continuou trabalhando nessa boate. E foi lá que ela conheceu a Cheryl, que era uma italiana muito bonita que sonhava em ser modelo. O Michael tinha uma babá chamada Michelle, que na época tinha 15 anos, e um dia ela estava cuidando do Michael, assistindo TV, quando o pai da Sharon colocou uma fita pra gravar. Eram gravações da Sharon e da Cheryl dançando na praia sem a parte de cima do biquíni. A Michelle disse que ela ficou muito assustada quando ela percebeu que o pai estava gravando a própria filha, e aí o Warren percebeu que a Michelle estava vendo a fita e tirou rapidão. Quando a Heather descobriu sobre a amizade da Sharon e da Cheryl, e sobre a fita, ela começou a ficar preocupada e perguntou pra Cheryl o que estava acontecendo. Ela disse que o pai da Sharon tinha pedido pra tirar fotos dela e disse que ia enviar aquele vídeo pra Playboy, e o sonho da Cheryl era aparecer na Playboy. Ele também sempre insistia em ter relações íntimas com ela, mas ela nunca queria, sempre negava, e aí ele começava a ficar violento. Investigando a ficha criminal do Warren /Floyd /Clarence, eles perceberam um padrão de violência e tinha alguma coisa muito estranha nessa história. Um agente conseguiu entrar em contato com um vizinho que conheceu o Floyd nos anos 70, em Oklahoma, e esse vizinho tinha uma foto do Floyd e da Sharon quando ela era criança, tinha uns 5 ou 7 anos. Olhando a foto, o agente Joe percebeu que ela sofria maus tratos. A Sharon tinha 20 anos quando ela faleceu em 1990. Então, ela nasceu em 1969 ou 1970. De 1963 a 1972, o Floyd estava na prisão. Então, não tinha como ele ser o pai biológico da Sharon. Ou seja, Sharon não era o nome dela de verdade. Ninguém sabia o nome, quem eram os pais e de onde ela tinha vindo. O Floyd tinha um histórico de violência, então o Michael estava correndo perigo. Ele podia cansar do menino, achar que ele era um peso e fazer alguma maldade com ele. Por causa do seu histórico, a polícia sabia que ele ia seguir um padrão. Então, ele usaria os mesmos nomes, iria nos mesmos lugares, e a partir disso, o agente Joe bolou um plano. Eles enviaram um alerta para todos os estados que ele tinha tirado carteira de motorista, com nomes diferentes, caso ele tentasse renovar uma dessas carteiras. E foi exatamente isso que ele fez. Ele renovou a carteira que estava no nome do Warren Marshall em Connecticut. O agente Joey foi até Connecticut e eles colocaram um agente vestido de entregador na cidade. O plano era que o agente entregasse a carteira pro Warren e aí ele seria preso. Eles foram lá, entregaram a carteira e na hora que ele foi pegar a carteira, a polícia cercou ele e ele finalmente foi preso. Depois da prisão, os agentes foram até a casa dele para conversar com os vizinhos. Eles disseram que ele não conversava com ninguém, ele só entrava e saía da casa, nunca tinha contado nada para ninguém sobre a própria vida e ninguém tinha visto o Michael. Perguntaram para os colegas de trabalho dele se eles tinham visto o Michael e eles também não tinham visto nada. No dia seguinte, o agente Joe perguntou pra ele onde é que tava o Michael e a resposta foi que ele tinha ido embora com uma pessoa rica.
mas eles sabiam que era mentira. O Floyd falava como ele amava o filho de todo o coração e toda a sua alma, mas ele não falava onde é que estava o Michael. O Floyd foi acusado de roubo, sequestro e uso de arma de fogo, então ele pegaria no mínimo 5 anos de prisão. Ele também foi acusado de ter usado arma de fogo no sequestro, então isso já adicionava mais 25 anos de prisão. No tribunal, ele se defendeu e começou a ficar agressivo. Ele que fez a própria defesa, então ele argumentava com o juiz, ele queria contar a própria história e falava alto e fazia perguntas burras. No julgamento, ele foi considerado culpado e pegou 52 anos de prisão sem direito a condicional. Um agente ligou pro Joey dizendo que tinha encontrado a picape que o Floyd tinha roubado quando ele levou o Michael. E eles encontraram fotos coladas embaixo do carro. Eram fotos obscenas e tinham garotas nas fotos, inclusive a Sharon, quando ela ainda era pequena, e tinha a foto de outra vítima que ainda não tinha sido identificada. Era uma mulher que estava super machucada e pro Joey não fazia sentido ele ter batido nela daquele jeito e ter deixado ela com vida. Eles não sabiam quem era a garota, então eles mandaram as fotos pro escritório e pediram para verificar todos os casos de garotas desaparecidas nas regiões em que o Floyd tinha passado. Em março de 1995, policiais encontraram um crânio. Eles passaram 4 dias escavando e encontraram 90% de um esqueleto e encontraram também um implante mamário, roupas e joias. Eles encontraram 2 buracos de bala nessa região aqui e essa região aqui estava quebrada. Então, imediatamente, eles perceberam que não se tratava de um acidente. Inicialmente, eles não conseguiram identificar o corpo até que o FBI entrou em contato com eles. Eles mostraram as fotos que eles conseguiram com o Floyd e a menina na foto usava a mesma blusa que eles encontraram no corpo. Eles conseguiram os registros dentários da mulher anônima e descobriram que ela era a Cheryl, a amiga da Sharon. Depois do vídeo da Sharon e da Cheryl, as meninas na boate começaram a fofocar sobre isso. Um dia, a Cheryl chegou na boate com um machucado no olho, hematoma no rosto, toda machucada, e a Heather percebeu que o Warren era um cara violento e perigoso. Ele ficou obcecado pela Cheryl, ligou várias vezes na boate, perguntou o nome completo dela, onde o pai dela morava. Toda vez que ele ligava, a Heather dizia que ela não tava e desligava. Ela fez tudo o que pôde para tentar separar os dois. Um dia, a Heather estava saindo da boate e ela viu o Warren e a Sharon discutindo. O Warren estava dentro do carro e a Sharon estava do lado de fora. A Heather foi até lá para separar a briga e o Warren ficou irritado e acelerou o carro em cima dela para atropelar ela. A Heather levou a Cheryl até o carro dela e ela acreditava que a Cheryl ia ver o pai, ia embora. E essa foi a última vez que as duas se viram. Depois disso, o Warren e a Sharon tiveram que sair da cidade às pressas do nada. Eles pediram pra Michelle, que era a babá do Michael, olhar a correspondência e olhar o trailer deles. Uma noite, o vizinho, do outro lado da rua, saiu do trailer pra fumar e disse que viu um cara dentro de uma picape. Esse cara saiu da picape, foi até o trailer do Warren, ficou lá uns 5 minutos e depois foi embora. Esse vizinho jogou o cigarro fora, entrou na casa e minutos depois ele ouviu uma explosão. O trailer do Warren e da Sharon tinha explodido. O Warren foi acusado pelo homicídio da Sharon. Ele foi considerado culpado e condenado à pena de morte. Mas ainda tinham 2 problemas nessa história. Primeiro, quem era a Sharon Marshall? E segundo, onde estava o Michael? Em 2002, um jornalista recebeu a foto do Warren e da Sharon. Na legenda dizia raptada, criada como filha dele, se casou com o próprio pai e morta. Ele olhou aquela foto e percebeu como ela era estranha e desconfortável e começou a pesquisar sobre o caso. A primeira pessoa com quem o jornalista conversou foi o agente Joey, que explicou todo o caso para ele e os mistérios ainda não resolvidos. Esse jornalista decidiu entrevistar o Floyd para tentar descobrir alguma coisa e ele foi até a penitenciária, um policial entregou todos os arquivos do caso, levaram ele e o Floyd para uma sala e os policiais saíram. O Floyd começou a falar sem parar, ele
acreditava que o jornalista podia ajudar ele mais do que os advogados. Que de alguma forma, se ele conseguisse contar a própria história, ele seria liberto. Ele contou a história de vida dele, triste, é que eu fui abandonado, é que eu apanhava, é que eu sofria muito. Mas ele não queria falar sobre a Sharon e o Michael e ele negou todos os crimes. Em 2004, esse jornalista publicou um livro sobre o caso chamado A Beautiful Child, que contava a história da Sharon ou parte dela. Depois que o livro foi publicado, investigadores amadores da internet começaram a ir atrás do caso e do passado da Sharon. O agora autor do livro começou a receber vários e-mails de pessoas perguntando quem ela era, mas ele também não sabia. Em 2005, ele recebeu um e-mail anônimo que dizia: o DNA da filha biológica da Sharon ajuda em alguma coisa? E quem mandou esse e-mail foi a Megan, que era a filha biológica da Sharon. Ela sempre soube que era adotada, mas depois da publicação do livro, ela começou a se perguntar quem era a sua mãe de verdade. Em 1989, em Nova Orleans, a Tonya e o Clarence foram até um escritório de advocacia e disseram que não queriam criar outro filho. Então, eles iam dar essa criança para adoção. O Clarence só queria se livrar da criança e conseguir o dinheiro dele. 6 meses depois, a Megan nasceu e a mãe adotiva da Megan entrou no quarto e perguntou pra Sharon se ela queria ver a filha dela, e a Sharon disse: não, eu não posso. A Sharon ficou grávida 3 vezes, primeiro do bebê na adolescência, que ela deu para adoção, depois do Michael e depois da Megan, que ela também deu para adoção. Em 2011, em Alexandria, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas se envolveu no caso. Eles ligaram pro Joey e pediram a ajuda dele, e eles também tentaram falar com o Floyd. Agentes do FBI foram até a penitenciária e eles precisavam responder 3 perguntas. Quem era a Sharon? Onde estava o Michael e se o Floyd estava envolvido na morte da Sharon. Claro que ele não quis falar sobre isso, ele começou a reclamar e a se fechar. Ele ficou 45 minutos reclamando e lamentando. Depois que ele terminou o discurso dele, os agentes disseram que não eram advogados, eram agentes do FBI. Quando eles disseram que iriam reabrir o caso do Michael, o Floyd ficou surpreso e disse: eu agradeceria se vocês encerrassem esse caso. Os agentes responderam que não iam fazer isso. Eles começaram a falar do Michael e o Floyd começou a ficar emocionado, e os agentes sabiam que aquele seria o momento ideal para fazer perguntas. Eles começaram a usar uma abordagem mais firme, perguntando o que ele tinha feito com o Michael. Ele continuou chorando e os agentes continuaram insistindo: o que você fez com o Michael? Ele parou de chorar e disse: eu atirei 2 vezes para terminar mais rápido. Os 2 agentes do FBI continuaram entrevistando ele porque eles queriam saber quem que era a Sharon. E aí o Floyd começou a falar da vida dele, do passado dele. Ele disse que era um cara muito bonito e usava roupas de motorista e era o melhor motorista do mundo, e passou um tempo em Sherryville, que ficava na Carolina do Norte. Ele disse que nessa cidade conheceu uma moça chamada Sandy, que tinha perdido as 3 filhas pro estado. Ele continuou falando sobre essa mulher e disse que os 2 se casaram, falou o nome das filhas dessa mulher e a data em que elas nasceram. Um dos agentes perguntou qual era o nome da filha mais velha. E ele respondeu: uai, a garota que vocês estão procurando. Qual era o nome da garota? E ele disse: Suzanne Mary Savax, o verdadeiro nome da Sharon. Eles conseguiram a certidão da Suzanne e descobriram quem eram os pais biológicos dela. A mãe tinha 18 quando ficou grávida e 19 quando teve a Suzanne ou Suzy. O pai dela estava no Vietnã quando ela nasceu, então a mãe teve que cuidar da filha sozinha. Quando ele voltou do Vietnã, a mãe da Suzy estava saindo com outro cara e pediu o divórcio. Com esse novo namorado, ela teve mais 2 filhas, depois se separou de novo e foi morar em um trailer. Um tornado veio e levou a casa dela embora. Ela foi atrás da assistência social e eles pegaram as filhas dela. Foi nesse momento que a mãe da Suzy conheceu o Floyd. Ele disse que Deus tinha mandado ele ali pra ajudar ela, eles iam pegar as filhas dela de volta, iam se casar e tudo ficaria bem. Ela aceitou a ajuda e se casou, mas ela se deu conta do erro que ela tinha cometido porque ele era louco, ele era surtado e ele começou a ameaçar ela, começou a bater nela e ela não sabia o que fazer, não sabia como sair dessa situação. Um dia, ela precisou comprar fraldas pras meninas e passou um cheque sem fundo, ela foi presa e ficou presa por 30 dias. E foi aí que ele levou as filhas dela embora.
Ela foi até a delegacia e pediu ajuda, explicou a situação, e eles perguntaram: vocês dois são casados? E ela disse que sim, e eles responderam: então, esse é um assunto civil, você vai ter que resolver isso sozinha. Ele deixou as duas filhas mais novas em um orfanato e foi embora com a filha mais velha, que depois se tornaria a Sharon. Algumas pessoas envolvidas no caso não têm uma opinião muito positiva sobre a mãe da Suzy. A mãe da Megan, filha biológica da Sharon, disse que tentou falar com a avó da Megan, mas foi um desastre. Ela parecia não se importar, ela não tinha interesse na história, então ela também não ficou insistindo. Depois que eles descobriram a verdadeira identidade da Sharon/Tonya, agora Suzy, o autor do livro e a Megan decidiram trocar a lápide dela. E em 2017, eles trocaram a lápide e colocaram o verdadeiro nome dela: Suzy. Ela finalmente pôde ser enterrada pelo pai verdadeiro, a filha biológica, os policiais que investigaram o caso, amigos do ensino médio e todas as pessoas que amavam ela.